Ferge aumenta limite de estrangeiros para jogos do Campeonato Carioca. Com Jorge de Arrascaeta e sem Everton Cebolinha, Flamengo define relacionados para a pré-temporada nos Estados Unidos. Mengão aumenta a proposta por Juninho e aguarda a resposta. Que história é essa, Piquet? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro pedir para vocês, nessa tarde de sexta-feira, que começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral. Compartilhe os nossos conteúdos. Meus queridos e minhas queridas, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos aqui para as informações, que tem muitas coisas aqui, ó. Ferge aumenta limite de estrangeiro em jogos do Campeonato Carioca. O número subiu de 7 para 9 jogadores nascidos fora do Brasil. Flamengo tem atualmente 8 atletas que se encaixam nessa categoria. Caso de Chola suba para os profissionais, o número entra aí no limite de 9. Então vamos ver, eu acho que o Chola deve jogar no Carioca aí pelo Flamengo, pelo time principal. Merece muito uma oportunidade, né? Mudando aqui de assunto, com Arrascaeta e sem Everton Cebolinha, Flamengo define relacionados para a pré-temporada nos Estados Unidos. Após férias, o elenco principal do Flamengo embarca para os Estados Unidos na madrugada dessa sexta-feira, onde fará parte da pré-temporada. Pensando nisso, o clube já definiu a lista de relacionados recuperada de cirurgia no joelho. Arrascaeta viaja com o time. Por outro lado, Everton Cebolinha não será relacionado e é uma baixa, né? Vou trazer a lista para vocês aqui. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Léo Nanete. Laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Guilhermo Varela e Wesley. Zagueiros: Carbone, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Meio-campista: Carlos Alcaraz, Alan, Jorge de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Pablo e Lúcio. Né? Estão seguindo aqui, ó, Pablo Lúcio, desculpa. Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael e Gonzalo Plata. Técnico: Felipe Luiz. Auxiliares técnico: Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria. Preparador físico: Diogo Linhares. Bom, vamos lá. Arrascaeta de volta. Depois de passar por uma artroscopia no joelho, Arrascaeta está recuperado e confirmado na viagem do Flamengo a Orlando, na Flórida. Por outro lado, Pedro, Matias Vinha e Everton Cebolinha não estarão com a delegação no país norte-americano. O trio, portanto, vai seguir em tratamento no Rio de Janeiro. Programação do Flamengo nos Estados Unidos. Em solo americano, o Flamengo tem treinos agendados do dia 11 ao dia 18 de janeiro no Florida Guts Soccer. Além disso, no dia 19 do mesmo mês, o Flamengo viaja para Fort Lauderdale, onde encara o São Paulo no Chase Stadium. A bola rola a partir das 17 horas, horário de Brasília, né? Depois desse amistoso, o Flamengo no mesmo dia retorna para o Brasil, ou seja, embarca para o Brasil, chegando no dia seguinte, que são 11 horas de viagem, né? Bom, além de ter divulgado os relacionados que irão fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo também divulgou a lista de relacionados para o jogo de estreia no Campeonato Carioca. Então vamos lá? O Flamengo se prepara para a estreia no Campeonato Carioca no domingo, dia 12, contra o Boa Vista. A partida acontece na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe. O rubro-negro, inclusive, já definiu a lista de relacionados para os primeiros jogos do estadual. Esse time aqui vai participar de 4 jogos, tá? Vai disputar 4 potes. Então, os jogadores são Ainoan, Caio Garcia, Carlinhos, Cleiton, da Mata, Daniel Rogério, Daniel Salles, Diogo Alves, Eduardo, Fabiano, Felipe Tereza, Felipe Vieira, Guilherme Santos, João Alves, Jorge Moura, Lucas Furtado, Luciano, Lohan, Pablo, Rafael Couto, Ryan Lucas, Chola, Thiaguinho, Wallace Ian e Zé Wellington. Esse daí é o time que vai representar o Mengão nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Carioca, né? Bom, então vamos seguindo aqui. Para essa partida, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu a escala completa de arbitragem e a entidade escalou Pierre dos Santos como árbitro principal para apitar o confronto da estreia do mais querido no Campeonato Carioca. Vou trazer a escala completa da arbitragem para vocês. O árbitro, principal é o Pierre
Dias dos Santos. Assistente número 1, Juan Mota Cidre. Assistente número 2, Júlio César Gaudêncio. O quarto árbitro, Tiago Júnior Martins Ferreira. Analista de VAR, Jorge Fernando Rabelo. O VAR será o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Auxiliar de VAR, Silbert Faia Siskin. Auxiliar de VAR, número 2, Rafael Martins de Sá. Observador de VAR, José Carlos Santiago Andrade. E o Quality Manager, que eu me amarro nesse nome, Marcelo Silva Nascimento. Mudando aqui de assunto, Pulgar deseja voltar para a Europa. Maratona de jogos é um dos motivos que ele diz que o incomoda. O cara ganhando 700 mil reais, 1 milhão de reais, 1,5 milhão, reclamar de jogar de 3 em 3 dias. Pô, a gente vê o cara aí que trabalha em obra de segunda a sábado, às vezes faz serão, debaixo de sol, debaixo de chuva. Cara, vai ter que trabalhar aí uma vida inteira para ganhar 700 mil reais e o cara reclamando de jogar, fazendo aquilo que ele gosta. Vamos lá, ó. Com o contrato até o final do ano, a situação de Pulgar no Flamengo segue definida desde a última gestão. Apesar do volante ter se manifestado recentemente alegando que deseja ficar no Flamengo, tudo indica que o chileno não irá renovar. Segundo o GE, Pulgar deseja retornar à Europa, onde atuou por 7 anos, antes de chegar ao Flamengo. O principal motivo desse interesse ao retorno ao velho continente seria o calendário do futebol brasileiro. Ainda de acordo com o GE, a quantidade de jogos pelo clube, aliado às datas FIFA que Pulgar sempre é convocado, tem causado um desgaste no jogador que está incomodado com a maratona de jogos. Vai bater laje, Pulgar. Vai botar asfalto aí na cidade do Rio de Janeiro, aí debaixo do sol quente, aquele piche pegando fogo. Em 2024, Pulgar atuou ao todo 53 jogos, né, sendo 47 pelo Flamengo e 6 pela seleção chilena. Anteriormente, os motivos especulados quanto à saída de Pulgar apontavam para a questão familiares, colocando em questão até um possível retorno do volante para o futebol chileno. Né? Em post nas redes sociais, o camisa 5 do Flamengo desmentiu todos esses boatos sobre sair por causa de problemas familiares. Né? Bom, seguindo aqui, ó, mediante ao desejo de Pulgar não querer renovar, o Flamengo ganhou uma nova preocupação para a temporada de 2025. Com isso, o clube inicia a busca por um novo volante no mercado de transferências. Para isso, o mais querido já definiu que deseja contratar um volante consagrado. Segundo informações do GE, o Flamengo pretende contratar um volante conhecido com nome de peso e que possui experiência na carreira. Porém, o mais querido não tem pressa na negociação, visto que Pulgar possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Além disso, o Mengão busca acertar a situação de outras 2 posições. Primeiro, que é o atacante para substituir Gabriel Barbosa ou Gabigol, e um zagueiro para substituir Fabrício Bruno, que foi negociado com o Cruzeiro. Para essa posição, o Flamengo só tem 4 jogadores, né? Então, mais um probleminha aí para a nova gestão resolver, né? Ou seja, José Boto. Zé Boto, vamos abreviar. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo envia nova proposta ao Carabeg para contratar Juninho. Esse aqui é o atacante para substituir Gabriel Barbosa ou Gabigol. No momento, o Flamengo tenta a contratação do atacante Juninho do Carabeg do Azerbaijão. Após ter a primeira proposta recusada pelo clube do Azerbaijão, o rubro-negro formalizou uma nova oferta nesta quinta-feira, no caso ontem, pelo jogador de 28 anos. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo enviou outra proposta pelo atacante que gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. Agora o rubro-negro aguarda uma resposta do Carabeg. Cabe ressaltar que a diretoria do Mengão está bastante otimista quanto à conclusão positiva da negociação. A primeira proposta do Flamengo por Juninho foi de 4 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. No entanto, o clube azerbaijanês recusou e, nesse meio tempo, em meio à negociação, o atacante sequer esteve relacionado para o amistoso do Carabeg com o Capaz, que foi jogo realizado ontem. Um amistoso, ele não entrou nesse jogo, não foi nem relacionado. O Carabeg pede aí 6 milhões e o Flamengo está oferecendo 5 milhões, né? Entrevista exclusiva, meus queridos, olha só.
Vitor Campelos, que foi técnico de Juninho no Chaves de Portugal, fez um raio-x do atacante que está na mira do Mengão. Vamos para as aspas aqui de Vitor Campelos. É um jogador tranquilo, bom de grupo, boa energia, mas tem personalidade forte. Às vezes, os jogadores, por uma ou outra razão, têm a sua grande oportunidade mais tarde. Com 28 anos, mais maduro e depois de ter feito uma excelente pré-champion, o Juninho está preparado e é o tempo de ainda dar muitas alegrias aos seus adeptos, no caso, torcedores, disse aí Campelos, né, a entrevista ao Coluna do Fla. E Vitor Campelo também revelou um outro hobby aqui do Juninho. Ó. Vitor Campelo revelou que Juninho gosta de pescar piranhas. Gente, estou falando do peixe, tá? Meu Deus do céu. Olha só, sim, você não entendeu errado. Juninho tem como hobby pescar piranhas. Em entrevista exclusiva para o Coluna do Fla, o ex-técnico do atacante Vitor Campelos revelou esse passatempo curioso do jogador. Vamos para as aspas aqui do Vitor Campelo. Ele gosta muito de pescar lá na zona dele no Brasil. Pesca piranhas quando vai de férias. Sempre gosta de ir pescar e envia-me fotos. Ele é muito brincalhão. Fecha aspas, concluiu Vitor Campelos. Ai, vamos lá, né? Vamos mudando aqui de assunto. Destaque na base do Flamengo, Iago não participará da pré-temporada nos Estados Unidos e nem na estreia do Carioca. Iago é um dos zagueiros, dos 4 zagueiros que o Flamengo tem aí no elenco, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton e Iago. Pensando na pré-temporada nos Estados Unidos e na estreia do Carioca, o Flamengo divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para ambos os compromissos. No entanto, o zagueiro Iago, um dos destaques da base do clube, está fora das 2 listagens. Por quê, meus queridos? Considerado xerife nas categorias de base do Flamengo, o zagueiro de apenas 19 anos estará à disposição da seleção brasileira sub-20. Isso porque Iago está concentrado na Granja Comari, onde a seleção canarinho faz preparação para a Sul-Americana Sub-20, sob o comando do técnico Ramon Menezes. A Sul-Americana Sub-20, a competição acontece entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, né, na Venezuela. O atual campeão do torneio, a seleção brasileira, está no grupo B e enfrentará Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia na primeira fase. As 3 melhores seleções de cada grupo avançam para o hexagonal final. Nessa etapa, os seus países disputam as 4 vagas disponíveis para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile. Então, vou trazer aqui mais informações sobre Juninho, né? Quem trouxe essa informação foi Vene Casagrande, lá no SBT Rio. Olha só, mais informações da negociação de Flamengo por Juninho. Como informamos mais cedo, no caso do Vene Casagrande, a segunda oferta foi enviada hoje pela manhã por volta das 6 horas. Teve uma reunião para tratar da negociação e o Flamengo e as pessoas que gerenciam a carreira do atacante acreditam que o final será feliz. Vamos torcer também para isso, né? Bom, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Que nosso Deus, através do Espírito Santo, esteja chegando no lar de cada um que estiver assistindo esse vídeo e esteja abençoando a vida de vocês grandemente. Saudações!